Que hoje já existe a pena de morte, mas só para vítima, né? Praticamente todos os países da OCDE adotam ou prisão perpétua ou pena de morte. E 80% dos criminosos que cometeram crime contra o patrimônio não cometeriam crime se houvesse pena de morte ou prisão perpétua. E eu converso agora com o deputado federal Kim Kataguiri, que é do União Brasil, aqui de São Paulo. Kim Kataguiri, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. E vamos começar falando da sua proposta de um plebiscito para as eleições de 2026, em paralelo às eleições, não é? Para a população definir a possibilidade de termos uma constituinte e, entre outras mudanças nessa constituinte, se poderia implementar pena de morte e prisão perpétua aqui no Brasil. Como é que você vê esses dois pontos em relação a essa questão da segurança? Sempre houve muita discussão em relação a isso. Por que não se cumpre penas aqui no Brasil, que tem essa falha do sistema de segurança? Você tem erros do judiciário que já foram constatados. Por que a defesa desses pontos? Denise, primeiro ponto é de que eu costumo dizer que hoje já existe a pena de morte, mas só para vítima, né? A gente vive num estado de guerra civil, não são 40 mil homicídios ao ano. Se a gente somar toda a população da Rússia, da Europa, do Canadá, não dá o número de homicídios que a gente tem por ano no Brasil, considerando que essa soma toda dá praticamente mais do triplo da população brasileira. E praticamente todos os países da OCDE adotam ou prisão perpétua ou pena de morte. Mas, para além disso, teve um estudo muito interessante do professor Pérez Chiquida, que é um especialista em economia do crime, que mostrou aqui no estado de São Paulo que 80% dos criminosos que cometeram crime contra o patrimônio não cometeriam crime se houvesse pena de morte ou prisão perpétua, né? E o plebiscito sobre uma nova Constituinte vem justamente porque a nossa Constituição veda qualquer punição de caráter perpétuo. Mas não é só na questão de segurança pública que eu acho que é uma das centrais no nosso país. Acredito que a nossa Constituição é um fracasso em todos os aspectos, né? Se a gente olha 40 anos atrás, países que faziam parte, por exemplo, da União Soviética, do leste europeu, que eram pobres, miseráveis, né? Se a gente pega a Lituânia, Letônia, Estônia, ou mesmo se a gente olha para a Coreia do Sul, todos os países que eram mais pobres, mais desiguais, com uma educação pior do que a nossa, com uma saúde pior do que a nossa, todos os indicadores desses países hoje estão melhores do que os nossos. A nossa Constituição fracassou, né? E falando também sobre comparação com países desenvolvidos, hoje a nossa Constituição tem mais de 100 direitos e garantias fundamentais. Quem tem 100 direitos e garantias fundamentais não tem nenhum, né? Se a gente vai observar constituições de países desenvolvidos, a média ali é de 20, 25. Há uma priorização do que de fato deve ser política de Estado, né, por parte do governante, o que não acontece no Brasil, né? A gente, infelizmente, tem sido um fracasso em todos os aspectos, inclusive agora com a notícia que a gente teve no ano passado, na realidade, da consultoria de orçamento do Congresso, mostrando que as nossas contas públicas vão colapsar em 2027, a gente não vai ter recurso para nada fora das despesas obrigatórias. E problemas começam na Constituição. Ela começou a engessar o orçamento, prevendo muitas verbas obrigatórias por parte do governo, e essa situação vai ficando mais grave, porque vai tendo correção e vai se agregando outras obrigações, tanto por decisão do Legislativo como do próprio Executivo, né? Agora eu quero falar também do seu partido, porque o fato do Pedro Lucas, deputado federal, ter recusado o Ministério das Comunicações, muita gente atribuiu a discussões internas do partido. Ele é líder na Câmara e ele é responsável por essa distribuição das emendas na nova configuração. Seria um dos motivos. Como é que você vê essa discussão, posicionamento e, mais do que isso, nós tivemos depois a Alcolumbre indicando o que seria um técnico ministério, mas o União está lá dividido entre apoiar o governo ou não, com presença no governo, mas não garantindo base de votação. Eu acho o seguinte, o primeiro ponto, para mim a principal razão pela qual Pedro Lucas não foi ao ministério foi de que no ano passado, na eleição de líder, nós tivemos um racha muito grande na bancada e foi muito difícil evitar uma eleição, evitar uma disputa interna que dividisse o partido, e foi feita uma construção para o Pedro Lucas ser eleito líder, garantindo espaços de deputados de oposição como eu e também de deputados governistas. Para mim, essa é uma das principais razões. O outro ponto a Câmara dos Deputados claramente abriu mão, né, a União, eu digo, na Câmara dos Deputados, abriu mão do Ministério, né, justamente no sentido de boa parte da bancada não enxergar mais que o governo Lula, mesmo os mais governistas, os mais de centro, não enxergarem futuro eleitoral para o governo Lula, não entenderem também que há grande relevância em você ter um ministério, ainda que seja um ministério importante, como o das telecomunicações, e
esse espaço foi tomado, portanto, pelo Senado, né, especificamente pelo Davi Alcolumbre, que é um aliado do qual o governo Lula não tem a capacidade de abrir mão, porque é o presidente do Senado, né? Ao mesmo tempo em que o governo Lula está tão fraco, mas tão fraco que ele sequer pode retaliar a bancada na Câmara, mesmo com parlamentares mais governistas votando contra alguns projetos, porque é um governo que está fragilizado. É melhor ter o presidente do Senado como aliado do que o partido em si, na verdade. Agora, em relação à União Brasil, semana que vem deve ser confirmada a federação junto com o PP, vai ter um posicionamento mais bolsonarista e você é crítico tanto do atual governo como de Bolsonaro. Você já disse que os dois não devem participar das eleições do ano que vem, disputar as eleições. Como é que você vê essa fusão e o posicionamento futuro dessa federação? Olha, em relação a isso, eu estou bem despreocupado, Denise, porque, graças a Deus, esse ano vai sair o partido do Movimento Brasil Livre, partido Missão, no qual eu pretendo me filiar e já disputar as eleições do ano que vem. Então, sendo muito sincero, eu tenho participado muito pouco das reuniões em relação a essa federação entre o PP e a União Brasil. Ainda acho que vai ser uma grande bagunça, aqui falando do ponto de vista de análise, porque tem gente que quer apoiar o Caiado, tem gente que quer apoiar o Bolsonaro, tem gente que quer apoiar o Tarcísio, tem gente que quer apoiar o Lula, porque tem ministério no governo, tem gente que quer que libere para cada estado apoiar um. Como é que eles vão resolver isso daí? Não tenho a menor ideia. Agora, uma coisa eu te garanto, Denise, dentro do nosso posicionamento de rejeitar tanto o Lula como o Bolsonaro, nós teremos candidato à presidência da República pelo Partido Missão em 2026. Se você me perguntar quem, eu não sei dizer ainda, mas nós teremos. Mas é difícil ter força vencer essa coalizão política no Brasil, essa polarização, né? Sempre é difícil, mas o caminho do Movimento Brasil Livre, na maior parte das vezes, foi contra as chances. E se gostou desse corte, deixe seu like, siga nas redes e se inscreva no Corta Pro Missão MBL.